Olá, uma vida intensa, boêmia e poética. Chacal, um dos mais representativos poetas da geração marginal, a geração que fez o ambiente poético dos anos 70 e 80, faz um balanço do que foi aquele período. Em seu mais novo livro, Uma História à Margem, o poeta relembra cada passo decisivo de sua formação como artista e como homem. E é sobre essa história que a gente conversa na entrevista de hoje. Na dica de leituras, outras visões poéticas, na análise dos livros Poesia Reunida e Inéditos, de Floresvaldo Matos, e a Antologia Poética de Geraldino Brasil. O Leituras começa agora, conversando com Chacal. Chacal, Uma História à Margem. É curioso, né? Quer dizer, um fato novo na sua biografia literária, porque é um livro de memórias. Você retrata o período dos anos 70, os anos 80. Quer dizer, como foi o desafio de escrever um livro de memórias? Bom, Maurício, eu acho que você chega numa certa idade, há quase que uma necessidade de você contar as suas histórias. É quase como se fosse o testemunho de uma vida, né? E eu me lembro muito do meu pai, assim, que sempre tinha aquelas 5 histórias, assim, que as visitas iam lá em casa, e ele sempre contava aquilo. E como eu tive uma vida, assim, com muitas atividades culturais, né? Desde os anos 70, com a poesia marginal, depois o Circo Voador, depois o Asdrubal, movimentos que não são oficiais, assim. Por isso que eu escolhi esse nome, Uma História à Margem, que é uma história de movimentos que estão mais ou menos à margem, dentro dessa cultura mais jovem, alternativa e tal. Então, foi um desafio e foi um prazer escrever, justamente para você dar esse testemunho que eu acho que, como falava nosso amigo o Ali Salomão, ele falava alimento para as novas gerações. As novas gerações andam muito sem referência, achando que inventaram a roda, sabe? E a gente precisa dar um pouco esse testemunho, né? Dizer, ó, vocês vieram já de algum lugar, e isso aqui pode servir de alimento para vocês, saberem como agir para uma pessoa que já viveu isso, né, de certa forma. O livro tem um aspecto que eu achei muito interessante, que é o certo chamamento para as outras testemunhas darem o seu depoimento. Você procurou seus amigos da época que acabam contando, até contradizendo a sua versão do fato, né? Quer dizer, como é que foi isso também? Primeiro que memória é uma coisa difícil, né? Porque como que ela se cristaliza, né? Na cabeça de cada um é diferente um fato, né? Não existe uma verdade, né? Existem versões. E eu não tinha, porque esse livro ele cobre um período, ele vem até hoje, até a última Flip. Então o meu primeiro livro eu publiquei em 71, Muito Prazer, em mimeógrafo. Então ele vem de antes do Muito Prazer. Na verdade ele vem de 65, por aí. Até 2011 são muitos anos, né? Mais de 40 anos. Então não tinha memória para isso tudo, né? A nossa memória já não é uma coisa nem muito confiável, nem muito existente, na verdade, né? Então tem que contar com a memória também fraca de outros amigos. E é muito engraçado isso. Como eu não tive essa preocupação de ser um livro factual, né, jornalístico e tal, a minha preocupação maior era dar testemunho de uma pessoa que viveu esses grupos todos, né? Viveu esse movimento todo. Porque a gente tem poucos, né? Ainda assim, poucos livros de alguns ensaístas, historiadores,
sociólogos, que falam da poesia marginal, que falam do circo voador, do movimento alternativo, mas não que tenham vivido aquilo. Então eu preferi dar esse foco, né, de uma coisa afetiva, uma coisa de quem viveu. Então a preocupação do fato em si, que eu acho que também é uma coisa meio difícil de você apreender, né, porque é o fato em si, né, são versões, né? Então eu contei com essa ajuda e foi bom também, porque o meu trabalho sempre foi trabalho em grupo, né? Desde a poesia marginal, a circo voador, Nuvem Cigana, o outros trombone. Então foi bom ter essas outras vozes que vieram me contradizer às vezes e tal. É interessante isso. Agora, também é uma coisa interessante, porque vocês faziam um movimento que aparentemente vocês queriam, de certa forma, resgatar o espaço da rua para a poesia. Né? Quer dizer, era uma proposta, em princípio até ambiciosa, né? Mas que vocês também, pelo seu relato, não tinham a dimensão de como isso ia chegar. Quer dizer, hoje a poesia marginal, né, ela é quase um cânone, né? Já, né? Quer dizer, como é ver esse movimento assim, com esse distanciamento histórico mesmo do movimento? Eu acho que nós não tínhamos, talvez, como você falou, essa percepção, porque a nossa busca era muito por um prazer imediato, como era aquela cultura da época, né? O viver aqui e agora, sabe? Então nós queríamos escrever as nossas experiências de vida, muito ligada à própria experiência de vida, mais do que a nossa experiência literária, que não era muita. Porque nós éramos da contracultura, né? O que se vivia ali naquele período, final dos anos 60, 70. Então todo o cânone, toda a tradição literária, a gente renegava um pouco. Como renegava muitas coisas da sociedade naquele período. E então nossa intenção imediata era relatar aquilo que a gente vivia e publicar. De que jeito? No mimeógrafo e tal. Não tínhamos realmente essa dimensão de que um dia aquilo... Mas de imediato aquilo já ressoou pelo Brasil inteiro. Várias pessoas começaram a publicar de uma forma independente, de uma forma bem artesanal, e rapidamente aquilo virou uma bola de neve. Porque havia uma censura muito grande no país, uma repressão devido ao governo militar, e aquela era uma forma de você furar esse bloqueio, né? Sendo que na poesia, principalmente, não havia tanta essa censura, né? Porque era uma coisa que atingia um grupo menor, a pessoa. Mas como era a única coisa que estava acontecendo, porque o resto realmente estava muito censurado, a música, o teatro, o cinema, coisas de mais público, então a poesia veio com força nos anos 70, até porque, por relatar essas experiências de vida, e que eram experiências comuns a um grande segmento de pessoas, houve uma identificação maior de um grupo grande com aquela poesia, que a temática era mais a coisa da sociedade de consumo, da coisa pop, do pop e tal, do rock and roll. Então, houve uma popularização da poesia naquele momento, na medida do possível. E houve uma grande produção poética, porque já que não precisava ir até o editor, não precisava pagar a edição era muito barata, aquilo se alastrou. Agora, e teve até alguém que, você relata a história de dos amigos lá do Nuvem Cigana, que se nega a participar da famosa antologia organizada pela Heloísa Buarque, né? Dizendo, não, meu barato é o alternativo mesmo, eu não vou entrar no jeito comercial. Agora, tem uma coisa que de certa forma a mim surpreendeu,
um depoimento seu que eu achei muito interessante no livro, que o diálogo que vocês mantinham com a tradição poética, ele era mais ligado ao Oswald de Andrade, à antropofagia do Oswald de Andrade, do que propriamente aos concretistas paulistas, por exemplo, né? Quer dizer, vocês estavam mais próximo lá daquela antropofagia, exatamente, consumindo Jimi Hendrix, Dino Joplin, Beatles e tal, e retransformando isso naquele movimento que o Oswald já pregava, né? Quer dizer, como é que foi a descoberta do Oswald aí? O Oswald veio através do concretismo, porque ele foi redescoberto pelo Harold Campos, Augusto de Campos, mas ele tinha humor, né? O Oswald tinha humor, coisa que o concretismo, para mim, não tinha. O Oswald era discursivo, coisa que o concretismo não era. Ele lutava pela abolição do verso, né? E então, mas já tinham coisas, eles têm semelhanças no corte seco do verso, né? Isso que me atraiu muito no Oswald, a coisa das elipses, né? Dos cortes cinematográficos que deixa espaço para o leitor completar o poema. O humor, assim, muito grande, né? Principalmente no João Miramar e no Serafim Ponte Grande, que foram grandes livros, assim, que depois... Na verdade, eu copiei muito o Oswald, desde os meus 2 ou 3 primeiros livros, foram bem inspirados no Oswald. Então, eu acho que a gente tinha essa postura meio beat, né, por conta das contestações sociais que os beats faziam, da liberação das drogas, da luta contra a guerra no Vietnã, que tinha todo aquele movimento hippie da época. Então a gente tinha essas experiências lisérgicas, psicodélicas, que era uma busca de um novo modelo de comportamento, de percepção. Tudo aquilo, hoje em dia, parece meio sem razão de ser, mas naquele período estava totalmente contextualizado, né? No final dos anos 60, 70, com essa explosão toda. Então a gente tinha, por um lado, essa influência de Beatles, Hendrix, Rolling Stones e tudo mais, e dos beats, né? Mas a nossa poética, a nossa formação do poema era própria do modernismo, com essa secura, esse humor, o poema piada, oswaldiano, que a gente achava bem mais interessante e engraçado do que a poesia concreta, sabe?